Este vídeo é uma continuação. Nele daremos sequência aos tópicos já apresentados do e-book sobre banco de dados neuromórficos. O próximo tópico do e-book sobre bancos de dados neuromórficos são as redes neurais artificiais. Uma rede neural artificial, então, ela é um mecanismo de aprendizado por máquina inspirado na natureza e funções do cérebro humano. Nós podemos observar na imagem, né, à direita e na parte inferior, seria uma representação em 3D de uma hipotética rede neural, né, correspondendo a mecanismos, né, existentes no cérebro humano, né, que são os neurônios e as sinapses. Então, as redes neurais artificiais, elas são um mecanismo, uma ferramenta, né, que é utilizado num tipo particular de aprendizagem por máquina que é chamado de aprendizagem profunda, que visa aprender e reconhecer padrões em dados e fazer previsões com base nesses dados. Uma rede neural artificial, ela pode ter uma única camada. Quando isso acontece, essa rede é chamada de perceptron. Ou pode ter várias camadas de neurônios artificiais, também conhecidos como nós, que são conectados por sinapses com pesos associados. Nesse caso, ela é chamada de uma rede neural multilayer, e ela vai ter, então, várias camadas. Em cada camada nós podemos ter vários neurônios artificiais e as sinapses, né, que representam os relacionamentos entre os neurônios, elas vão ter pesos associados a elas. Numa rede neural artificial, cada neurônio vai receber um dado de entrada, né, que foi gerado por uma camada anterior. Ela vai realizar um cálculo de acordo com um determinado algoritmo e, em seguida, ele passa o valor de saída, o dado de saída, para os neurônios da próxima camada. Os pesos, né, que estão associados às sinapses, eles determinam a força das conexões entre os neurônios e eles vão sendo ajustados durante o processo de treinamento para otimizar o desempenho da rede, de forma que ela faça previsões cada vez mais precisas. As redes neurais artificiais, elas podem ser usadas para uma ampla gama de tarefas, incluindo o reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural e a modelagem preditiva. Elas mostram resultados bastante satisfatórios em muitas aplicações e têm sido amplamente utilizados na indústria e também na academia. No entanto, algumas redes neurais podem ter um custo computacional bastante elevado para ser treinada, né? Isso pode exigir grandes quantidades de dados rotulados e computadores mais poderosos. Então, dependendo do tamanho, né, e da complexidade da rede neural, ela pode até ser inviável para determinadas situações. Existem vários tipos de redes neurais artificiais que são comumente usadas para diferentes tipos de aplicação. A seguir, nós vamos ver alguns dos tipos mais comuns. A primeira delas são as chamadas redes neurais feed-forward, são o tipo mais simples e são usados para tarefas como classificação e previsão. Elas têm camadas de entrada, uma camada de entrada pode ter várias camadas ocultas e uma camada de saída. E
as informações vão fluir nessa rede apenas em uma direção, da camada de entrada, passando pelas camadas ocultas até chegar à camada de saída. O próximo tipo de rede neural são as redes neurais convolucionais. Elas são um tipo de rede neural artificial especialmente adequadas para o processamento de imagens e sinais de áudio, né? Elas se baseiam num tipo de operação que é denominada convolução, que permite que a rede capture características espaciais nos dados de entrada, como bordas, formas e texturas. E essa operação de convolução, ela na realidade é uma operação matemática que comumente é usada em redes neurais para tarefas como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e reconhecimento de fala. Então, em uma rede neural convolucional, ou CNN, a convolução é usada para extrair características dos dados de entrada. As redes neurais recorrentes, o RNN, são um tipo de rede neural artificial que são especialmente adequadas para lidar com dados sequenciais, como séries temporais, textos e falas. Ao contrário das redes neurais feed-forward convencionais, as RNN elas têm conexões de realimentação, né? O que vai permitir que elas usem informação do passado para processar as entradas atuais. Em uma rede neural recorrente, não é? Cada unidade tem uma entrada e uma saída, e ela também pode receber uma entrada de conexão de realimentação, conforme pode ser observado da imagem no canto superior direito. A conexão de realimentação ela vai permitir que a rede mantenha uma memória interna que pode ser usada para capturar informações de longo prazo nas sequências de dados de entrada. Então, a existência de uma memória é fundamental para esse tipo de rede. Esse tipo de rede ela é utilizada em tarefas de processamento de linguagem natural, análise de sentimentos, tradução automática e geração automática de textos. Elas também são usadas em tarefas de reconhecimento de fala, previsão de séries temporais e modelagem de dados sequenciais em geral. Existem arquiteturas especiais baseadas nesse tipo de rede e nós vamos ver a seguir um deles. O próximo tipo de rede neural, como eu disse anteriormente, é uma especialização das redes neurais recorrentes. Esse tipo de rede neural é denominado de rede de memória de longo prazo, ou Long Term Memory Network, ou LTMN. São um tipo de rede neural artificial que foram desenvolvidos para lidar com o problema de esquecimento de informações relevantes em redes neurais recorrentes tradicionais. As LTMN são baseadas no princípio de que a memória de longo prazo ela é importante para determinadas situações, como, por exemplo, a compreensão de dados sequenciais, situação essa que é comum no processamento de linguagem natural, onde a compreensão de um texto anterior pode ser essencial para compreender um texto subsequente. As LTMNs são capazes de manter uma memória de longo prazo, que pode ser acessada e modificada em cada etapa do processamento. Elas vão utilizar uma arquitetura de rede que inclui uma unidade de memória e uma unidade de controle, cada uma com um papel específico, não é? Por exemplo, a unidade de controle ela é responsável por decidir o que armazenar na memória e como atualizar a memória com novas informações.
Já a unidade de memória tem outra responsabilidade. Ela deve ser capaz de manter informações relevantes, descartar informações irrelevantes de acordo com as decisões tomadas pela unidade de controle. Então, as LTMN, elas são utilizadas em várias aplicações de processamento de linguagem natural, como, por exemplo, a tradução automática, o resumo automático de texto e análise de sentimentos. Elas também são utilizadas em aplicações de reconhecimento de fala, análise de dados temporais e outras áreas em que a memória de longo prazo é importante para a compreensão de dados sequenciais. Autoencoder é um tipo de rede neural usado para aprendizado não supervisionado. O principal objetivo desse tipo de rede neural é aprender uma representação compactada de um conjunto de dados. E como é que ela faz isso, né? Ela faz isso aprendendo a codificar os dados de entrada em um espaço de dimensão inferior. E, em seguida, ela reconstrói os dados de entrada a partir dessa representação compactada. A arquitetura de um autoencoder normalmente consiste em uma rede de codificadores e uma rede de decodificadores. A rede de codificadores, ela recebe os dados de entrada e produz uma representação comprimida ou compactada desses dados, enquanto a rede do decodificador recebe essa representação comprimida e vai produzir uma reconstrução dos dados de entrada originais. Os autoencoders têm muitas aplicações, como a redução de dimensionalidade, o aprendizado de características, a compactação de dados e a detecção de anomalias. Esse tipo de rede neural tem sido usado em uma ampla gama de campos, que inclui a visão computacional, o processamento de linguagem natural e o processamento de sinais. O último tipo de rede neural artificial, que nós vamos ver no presente vídeo, são as redes adversárias gerativas, ou GANs. Eles são um tipo de algoritmo de aprendizado profundo que consiste em duas redes neurais, uma rede geradora e uma rede discriminadora. E essas duas redes elas vão trabalhar juntas em um ambiente semelhante a um jogo, com o propósito de gerar dados realistas. Durante o processo de treinamento, a rede geradora aprende a produzir dados que são cada vez mais realistas, tentando enganar a rede discriminadora, enquanto a rede discriminadora aprende a distinguir melhor entre os dados gerados e os reais. Esse processo ele continua até que o gerador produz dados indistinguíveis dos dados reais de acordo com o discriminador. As GANs elas são aplicadas com sucesso em uma ampla gama de tarefas, como a síntese de imagem, vídeo, geração de música, geração de texto e outras aplicações. No entanto, o treinamento desse tipo de rede ele pode ser desafiador e requer um ajuste cuidadoso do modelo e dos parâmetros de treinamento.